Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar UK no Ar especial Eleições. E hoje nós falamos diretamente aqui da Embaixada do Brasil em Londres, onde nós vamos bater um papo aqui com a Juliana Ciccarini. Ela que é a vice-cônsul aqui do Consulado Brasileiro em Londres e ela também é supervisora eleitoral. Nosso papo vai ser sobre como votar estando no exterior. Quais foram as mudanças das eleições passadas de 2014 para de 2018, como justificar o seu voto e também o novo aplicativo e-Título. Juliana, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente tirar as dúvidas dos eleitores, porque a gente sabe que no dia, né, a confusão é muita, as filas são grandes, a gente quer ao máximo facilitar para os eleitores para que todo mundo tenha a oportunidade de votar bem e votar tranquilo. E hoje essa é a ideia de trazer a Juliana aqui no UK no Ar para esclarecer todas as suas dúvidas. Então você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no UK no Ar, tem dúvida, mora no exterior, mora aqui em Londres, porque nós vamos focar aqui no Reino Unido na realidade, né? Mande aqui a sua pergunta nos nossos comentários, porque Juliana, ela vai estar aqui para esclarecer absolutamente tudo. Não deixe de perguntar, porque senão você vem até o consulado, a embaixada aqui para votar no dia e às vezes a sua situação não está tão regular assim. Essa é a sua oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas. Juliana, é muito comum, muita pergunta, muita dúvida do eleitor? A gente tem vários canais de comunicação, né? Tem os e-mails, tem o site no Facebook, tem Instagram, tem todas as redes sociais. E tem também o pessoal indo lá no consulado perguntando tudo quanto é tipo de coisa. Então, realmente, a gente sabe que é muito fácil se confundir, esquecer que existe, deixar o título para lá, achar que transferiu, não transferiu, ou achar que não transferiu e transferiu. Então, a dificuldade de informação, e também assim, a gente teve várias mudanças da Justiça Eleitoral de 2014 para cá, que a gente vai comentar. Então, é importante pegar as informações bem direitinho para evitar atrasos para o próprio eleitor. Imagina, sair de longe, chegar aqui e descobrir que não vai votar, por exemplo. Mas é para isso que a gente está aqui. Perfeito. E se você tem algum amigo que também mora aqui no Reino Unido e tem dúvidas sobre as eleições, compartilhe essa live com seu amigo ou compartilhe também nos seus grupos do Facebook e também do WhatsApp. Chama o maior número de pessoas para assistir essa live, porque quanto mais pessoas fiquem informadas, fique esclarecido a situação de como votar aqui no Reino Unido, melhor. Então ajude a gente a levar essas informações para o maior número de pessoas possíveis, compartilhando essa live com os seus grupos, tanto do Facebook quanto também do WhatsApp. Aproveite e dá um like na nossa página UK no Ar e fique informado de tudo que acontece, principalmente agora na época de eleições. Juliana, a gente vai passar um videozinho agora em relação à evolução, né? Como surgiu essa votação dos brasileiros, quando surgiu essa possibilidade do brasileiro votar no exterior mesmo morando. Coloque pra gente aí, diretor. 1989 foi a primeira vez que brasileiros que moram no exterior foram às urnas. Quase 18.500 eleitores puderam votar para presidente e vice do Brasil. A comunidade brasileira em outros países já era bem grande, mas a dificuldade para solicitar o voto no exterior e regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral era bem maior. Primeiro, de conscientizar o pessoal de que podia votar. E segundo, nós mesmos, dos consulados e embaixadas, não estávamos preparados. Apesar de nesse ano eu estar em Paris, foi um número relativamente reduzido de eleitores que se conseguiu alistar e estarem aptos para votar. Para resolver esse problema, a Justiça Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores se juntaram para uma missão muito importante: levar o direito ao voto e a democracia para os lugares mais distantes. Essa é uma busca da Justiça Eleitoral constante. Então, assim que a Constituição foi promulgada, começaram os trabalhos de conscientização do eleitorado e os trabalhos de treinamento dos consulados, dos agentes eleitorais que atuam no exterior, que são aqueles que fazem parte do quadro do Itamaraty nas repartições diplomáticas no exterior. Então, até hoje, nós fazemos campanha constantemente, divulgamos na internet, por telefone, nos sites do TRE e do TSE, em todas as páginas dos consulados, a respeito da obrigatoriedade e principalmente do direito ao voto. E não é que deu certo? Contra números não há argumentos, não é? Dá só uma olhada. Em quase 30 anos,
O eleitorado brasileiro apto a votar no exterior cresceu 2.707%. Em 2018, mais de 500 mil de brasileiros espalhados pelo mundo poderão ir às urnas e votar para presidente e vice. É isso aí, pessoal. Vocês viram agora aí no vídeo, né, que a primeira eleição fora do Brasil foi em 1989. Muita coisa mudou de lá, né, Juliana? Hoje são mais de 500 mil brasileiros que votam para as eleições morando fora do Brasil. Quem pode votar e quem não pode votar? Essa resposta já vai orientar bastante gente, eu imagino. A pessoa, para poder votar aqui no domingo, ela tem que ter transferido o título. E o prazo da transferência ia até dia 9 de maio. Eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, poxa, mas eu não sabia, eu não vi o prazo. Infelizmente, esse prazo é determinado pela Justiça Eleitoral para que o cartório lá em Brasília possa organizar a eleição exterior. Imagina preparar todas as urnas dessas 500 mil pessoas. Então, o prazo tem que ser antes mesmo. Lá em maio, a gente finaliza as transferências, o cartório eleitoral prepara as urnas, prepara os cadernos de votação e envia para todos os postos para que a gente possa fazer a eleição. Então, vai votar quem transferiu o título. Mas tem mais, porque às vezes a pessoa transferiu o título há vários anos, né, lá em 2006, 2010, e depois, de repente, deixou de lado, esqueceu de votar, não justificou. Então, também é importante saber se o seu título está regular, ou seja, se você não teve o seu título cancelado, tá? Aí, como que eu vou descobrir isso? O site do TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tem uma forma simples de você ver se seu título está regular e se você realmente transferiu o seu título, né? Porque dá para, às vezes a pessoa fala, eu não sei o número do meu título. Muita gente não sabe, imagina, um número de 12 vai lembrar. Então, dá para consultar pelo site do TSE, simplesmente com seus dados pessoais, nome, data de nascimento e nome da mãe, você consegue descobrir se seu título está regular e também se você realmente vota em Londres. Então, é bom fazer essas conferências antes de sair de casa. Perfeito. Inclusive, já temos pergunta aqui, a gente vai ler o da Natasha Brazucas. Ela pergunta, boa noite, eu vim morar na Inglaterra esse ano e não tinha consciência de que precisava transferir para poder voltar aqui. Gostaria de saber se eu transferir depois do prazo para Londres, vou ter algum problema? Não, Natasha, na verdade, o que você vai fazer vai ser um pouco parecido com a justificativa eleitoral, né? Você vai esperar a eleição passar, você vai procurar o consulado, fazer a transferência do seu título, vai valer para frente, ou seja, para a próxima eleição presidencial lá em 2022, mas no processo da transferência você também vai dizer, Justiça Eleitoral, olha, eu não votei nessa última, né? E vai meio que dispensar qualquer multa, qualquer problema. Você vai ficar regular naquele momento e vai continuar em dia até a próxima eleição presidencial. É interessante lembrar que todo mundo que transfere o título fica obrigado a votar somente para presidente. É bem mais fácil, porque você não tem que votar para prefeito, governador, não tem que ficar justificando o tempo todo. Então, a gente sempre recomenda no consulado. Se você está morando no Reino Unido, a melhor opção é a transferência. O seu cartório eleitoral passa a ser o consulado. É muito mais interessante do que gastar tempo de férias no Brasil com justiça eleitoral, né? Bem mais legal. Gastar tempo de férias no Brasil significa justificando o voto muitas das vezes, tá? Pois é. Para quem não conseguiu transferir, porque o prazo já passou já, como deve fazer? Consegue fazer a justificativa aqui em Londres? Pode vir no dia da eleição na embaixada e transferir? Ou ir no consulado justificar? Ou tem que voltar lá para a sua cidade para justificar? Como que funciona? Vamos lá. Quem não for votar, seja porque já transferiu antes o título, mas não vai conseguir vir a Londres no dia da votação, tem gente até de Londres que não consegue vir votar, né, por um motivo ou por outro, bem como aquelas pessoas que não transferiram o título, ou seja, que votam no Brasil, mas estão aqui de Londres ou de passagem ou mesmo morando, todas essas pessoas têm que justificar. O que fazer? A gente está orientando a entrar no nosso site, o site do consulado. Lá a gente descreve todas as possibilidades. Para quem, às vezes a pessoa quer manter o título no Brasil, quer continuar votando, pretende voltar para o Brasil em breve, está aqui estudando 1 ano, 2, né? Essa pessoa vai justificar junto ao cartório eleitoral dela. A questão é que a maioria dos cartórios hoje em dia faz a justificativa online. Então, dá uma olhada junto ao seu cartório eleitoral no Brasil para saber se é possível justificar online, sem sair de casa, né? Bem tranquilo. Pessoal que mora aqui no exterior, que já transferiu o título, mas não vai poder justificar, não vai vir votar no dia, é possível justificar online. É até basicamente a única opção, porque a gente não tem mais a história de vir aqui na embaixada no dia. Eu
estou com meu título lá em Milão, mas eu vou estar aqui em Londres no dia. Essa pessoa ela não vai justificar no dia 7, nem no dia 28 do segundo turno. Ela vai justificar online. A Justiça Eleitoral tem um sistema que chama Sistema Justifica. Tá? É possível acessar esse sistema de casa mesmo, fazer a justificativa. O mais importante da justificativa nos dois casos, tá? Para quem está aqui no Reino Unido, já transferiu e não vai poder votar, e mesmo para quem também não transferiu, é o prazo. Tá? Lembra que são 60 dias após cada turno. Então, se você não votou no primeiro turno, você tem até dia 6 de dezembro. E se você não votar no segundo turno, você tem até o dia 28 de dezembro. Na dúvida, ali meados de novembro e tal, procura para saber como fazer a justificativa. Lembrando que, para quem já transferiu, é online. Para quem não transferiu, depende do cartório lá no Brasil. Entre em contato com o seu cartório, seu estado, né, Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, para saber como justificar. Onde vai ser o local de votação aqui em Londres? Pessoal, embaixada. Todas as sessões eleitorais são aqui na embaixada. É diferente de 2014 isso. Em 2014 a gente dividiu, tive um pessoal que teve sessão no consulado, teve outro que teve sessão na embaixada. A gente tinha em 2014 42 sessões. Esse ano, por incrível que pareça, a gente conseguiu reduzir o número das sessões, apesar de que são mais eleitores. A gente tem 8 mil eleitores a mais esse ano, mas a gente conseguiu reduzir o número de sessões porque são mais eleitores por sessão. Então, de novo, a votação será inteiramente aqui na embaixada, fica perto de Trafalgar Square, tá? Não adianta ir para o consulado, não vai ter que acontecer absolutamente nada no consulado no dia 7, nem no dia 28. Todas as sessões são aqui na embaixada mesmo. Então, quem mora em qualquer outra cidade aqui do Reino Unido tem que vir até Londres se quiser votar, é isso mesmo? Exatamente. A pessoa, para poder votar, tem que se deslocar até Londres. A gente sabe que não é uma coisa tão fácil, mas tem que vir a Londres. Caso não possa, volta lá para o esquema da justificativa. Nesse caso, a pessoa que mora na Escócia, no País de Gales, na Irlanda do Norte, às vezes cidade mesmo aqui dentro da Grã-Bretanha longe, ela pode justificar. Eu sei que tem gente que vai vir, porque né, quer votar, quer exercer seu direito de voto, será muito bem-vindo, venha. Só confere antes, a gente vai conversar sobre isso também, a questão da documentação e do próprio e-título, para não perder viagem, porque ninguém quer chegar aqui e descobrir que por algum motivo não pode votar. Já temos perguntas sobre a documentação também. O Vavá Castro pergunta, é só levar o título para votar? Não, para votar a gente precisa que a pessoa traga um documento com foto brasileiro. O mais normal é o passaporte, pode trazer também o RG, a CNH, né, alguma carteira profissional, OAB, esse tipo de coisa. É só importante lembrar que o documento tem que ser capaz de te identificar. Não adianta trazer aquele RG de criança, acontece muito no consulado, passaporte vencido há muitos anos. Lembrando, pessoal, documento vencido, a Justiça Eleitoral até permite, tá? Ai, meu Deus, meu passaporte venceu 6 meses atrás. Não tem problema, traga o passaporte assim mesmo, 6 meses a gente ainda vai conseguir identificar, 1 ano, 2, tudo bem, documento vencido. Lembrando, tem que ser documento brasileiro de identificação e tem que ter foto. E claro, o nome que está no documento precisa bater com o do seu título, tá? Se não bater, você vai ter que trazer o documento que faz a conexão. Por exemplo, uma certidão de casamento, a pessoa que não atualizou o nome no título, ou que divorciou depois, alguma alteração. Então, tragam sempre os documentos brasileiros. E quanto ao título, bastante importante. Todo mundo que tem um título verdinho, mesmo que está lá em Londres, bonitinho, a pessoa já votou em 2014, sabe o número da sessão? Não. A gente teve alterações enormes nas sessões eleitorais das pessoas, porque a Justiça Eleitoral andou renumerando essas sessões. Então, é mais um motivo para olhar no site do TSE o local de votação direitinho, saber certinho a sessão eleitoral e usar o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é a novidade de 2018, que a pessoa, ao invés de ficar guardando papel, sabe, ela usa o e-título. O e-título é criado pela Justiça Eleitoral para substituir o título físico. Hoje em dia, a gente nem faz mais coleta de título no consulado, a pessoa baixa o aplicativo. E fica com aquilo no celular dela, é o título eleitoral dela, tem todas as informações, é possível até tirar a quitação eleitoral pelo celular. Perfeito. Inclusive, uma das perguntas aqui é da Maristela Skrensky. Ela pergunta se é preciso fazer a biometria para votar aqui no Reino Unido. Essa pergunta também é interessante, porque foi divulgada a questão lá da biometria no Brasil, que andou cancelando títulos. Não se preocupem, pessoal, com a biometria no exterior. Não teve biometria no exterior. Ninguém vai ter o título cancelado no exterior por falta de biometria. Talvez um dia no futuro eles criem, mas por enquanto não teve. A grande maioria do pessoal que transferiu o título para Londres, quando baixa o e-título, aparece biometria não coletada. O meu está assim. Então, biometria não é problema no exterior, tá?
No fundo, a questão da biometria é você falar para a Justiça Eleitoral que você existe. Então, o pessoal no exterior que transferiu recentemente está cadastrado, está certinho. A palavra biometria não coletada no e-título não é motivo de preocupação. Lembre-se, porém, que isso significa que tem que trazer o documento brasileiro com foto. O pessoal que calhou de fazer biometria, ele já está com a fotinha lá no título. A maioria aqui no exterior, porém, não tem, por isso tem que trazer o documento brasileiro. A Olga Maria, ela pergunta aqui, ó, fazer o voto online é válido? Existe votar online? Não, não existe. A gente, né, quem sabe um dia a Justiça Eleitoral avance para que tenha voto online, talvez no futuro, mas por enquanto não tem essa previsão, não. A gente tem bastante preocupação com a lisura, a independência dos votos, e o votar online vai querer uma tecnologia que a gente ainda não tem. O e-título talvez seja o primeiro passo nesse caminho, né? Porque as informações eleitorais já estão disponíveis no celular da pessoa. Talvez no futuro tenha voto online, mas por enquanto não tem. O voto no Brasil e no exterior é somente presencial, não tem outra opção. Perfeito. Pessoal, nós vamos, vai mandando nossa pergunta aqui, as suas dúvidas, nós vamos respondendo todas aqui na medida do possível. Tem perguntas que são repetidas, então eu só faço uma delas que mandou aqui, tá? Mas se você tiver outra dúvida, mande aqui pra gente, não é uma dúvida só que você pode tirar não por pessoa. Mande a quantidade de dúvidas que você tiver aqui pra gente. Não esqueça também de compartilhar essa live e levar para o maior número de pessoas. Se você tem amigos que moram aqui no Reino Unido e vão voltar aqui, tem dúvida de votar aqui no Reino Unido, mande aqui o link para eles, né? Mande o link para eles, tanto no WhatsApp ou no Facebook, e traga o maior número de pessoas para acompanhar a nossa live. Aproveite e dá um like na página do UK no ar, assim você fica informado de todas as informações que acontecem aqui no Reino Unido, e especialmente agora em épocas de eleição a gente tem especial aqui com todas as coberturas dos acontecimentos durante o primeiro e segundo turno também. Nós vamos passar um vídeo agora sobre a evolução das eleições na Europa, o quanto cresceu nesses últimos anos. A Europa é o continente com o maior número de eleitores brasileiros, quase 190 mil. No dia 7 de outubro, eles vão poder escolher presidente e vice em 33 países. O voto, que é um ato importantíssimo para a cidadania e para a nossa democracia. Os brasileiros se concentram em 4 países: Portugal, Reino Unido, Itália e Alemanha. Juntos representam 61% do eleitorado no continente. As embaixadas e os consulados desenvolvem várias ações para incentivar o cadastramento eleitoral de brasileiros que moram na Europa. O consulado, durante o ano passado, com a implementação do título NET, em todos os consulados itinerantes, a gente fez uma grande divulgação, que esse ano teria eleição. O número de eleitores que se cadastraram novamente no título NET foi muito alto. Na Europa, 7 locais de votação serão montados fora das embaixadas e consulados, uma conquista para os eleitores. Antigamente, nós tínhamos que nos deslocar para a cidade de Frankfurt para poder votar para presidente. Para a alegria da comunidade brasileira, a cidade de Colônia, pela primeira vez, além da cidade de Frankfurt, também será local de votação para presidente no dia 7 de outubro de 2018. Ah, e tem mais! Você que está fora do Brasil pode ser mesário. O mesário, que tem a função de fiscalizar e orientar as pessoas durante as sessões eleitorais. O mesário também tem a função de garantir a ordem e o sigilo dos votos. É isso aí, pessoal, vocês viram aí como que foi a evolução e o crescimento, a quantidade de brasileiros, aumentou bastante na Europa, que é o continente aí com o maior número de brasileiros que votam no exterior. Muito bacana. Hoje estamos aqui com a live diretamente da Embaixada do Brasil em Londres, tirando as suas dúvidas de como votar. Então, se você mora aqui no Reino Unido, é brasileiro e pretende votar nas eleições desse ano, acompanhe, mande as suas dúvidas aqui, porque a sua dúvida pode ser de muitas pessoas, a gente já esclarece tudo aqui de uma vez. Começando pelo horário e o local da votação. Juliana, repete aí para o nosso público novamente. Mais uma vez, pessoal, o local de votação é na Embaixada, tá? Aqui perto de Trafalgar Square. Pessoal de Londres, as estações mais próximas são Charing Cross, que tem a Bakerloo e tem a Northern Line. A Piccadilly Circus ali para cima também, que tem a Piccadilly Line e a Bakerloo. O horário da votação começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde, tá?
Todo mundo que chegar entre 8 e 5 vai votar. 5 horas a gente vai decidir distribuir as últimas senhas, então não se atrasem. Chegou 5 e 2, já não vota mais. Então, entre 8 e 5 da tarde, ininterrupto, tá? Não para almoço nem nada assim. A votação realmente vai direto dentro desse horário. Perfeito. Nós temos a pergunta aqui do Jorge, do Garcia Jorge. Ele diz: no dia da votação estarei cuidando da minha filha. Ela poderá entrar comigo para votar? Pergunta interessante. Ela vai subir, ela pode entrar na sessão, mas, Jorge, ela não pode entrar na cabine com você, tá? É até um negócio que eu acho que no Brasil a gente era meio solto isso. Eu me lembro de entrar pequenininha na cabine com a minha mãe, às vezes até apertar o botãozinho para ela, mas isso não é permitido, tá? A sua filha vai esperar do lado de fora ali junto com os mesários. Ela não pode entrar na cabine com você, mas você pode sim levar a sua filha. A gente tem um espaço aqui limitado, então a gente pede às pessoas que evitem, por exemplo, trazer volumes grandes, né? Carrinho de bebê às vezes é inevitável, mas ele não vai subir para a área das votações de repente. Mas evitem também, de repente, se a pessoa não vai votar, se for necessário vir, assim, tem alguns que são indispensáveis, mas é um lugar com muita gente, a gente está esperando aí, imagina, são 26 mil eleitores cadastrados para votar, para ser exato, 25.800 e pouco. Se vier todo mundo, vai ser muita e muita, muita gente. Então, mas sua filha pode sim vir votar com você, desde que ela não entre na cabine de votação. Demonstrações em favor ao candidato de preferência. O que pode e o que não pode entrar na embaixada? Fala um pouquinho pra gente. Pessoal, é importante lembrar que nessas horas a gente tem que seguir a lei, né? A gente tem uma resolução que trata das eleições e a resolução é bem clara. O eleitor, ele pode fazer uma manifestação silenciosa. Então ele pode vir, por exemplo, com adesivo, com um bottom, até com bandeira do candidato dele, do partido dele. Ou seja, é uma manifestação individual e silenciosa. Não pode ter aglomeração nesse sentido e não pode ter barulho. Ou seja, não pode gritar palavra de ordem, nome de candidato, hashtag. Não pode nada disso no ambiente das eleições, tá? Então a gente pede a compreensão aí de todo mundo. E isso vai até 100 metros do local de votação. Então vocês, por favor, né, se alguém estiver planejando, eu quero manifestar, o horário de manifestação vai até o dia anterior. A gente sabe, inclusive, que vai ter coisas nesse sentido aqui em Londres. Mas no dia vamos observar o silêncio, vamos observar o direito de voto, que é o principal, a estrela do dia, é a democracia, é a sua vontade que você vai manifestar na urna. Inclusive, aqui na Embaixada do Brasil vai ter um sistema de segurança, todo contratado pela Embaixada, para garantir a segurança e a ordem do local. A gente espera nem precisar, né? Assim, a gente espera que todo mundo conheça a legislação, se precisar pesquise, tá? E respeite, todo mundo está acostumado, no Brasil sempre foi da mesma forma, então no exterior se observam as leis brasileiras com relação à realização das eleições. De novo, manifestação silenciosa e individual, beleza? Fora isso, a gente vai pedir realmente que não faça, e se for necessário vai chamar, mas esperamos não precisar disso. É isso aí, pessoal. Lembrando que para você que está acompanhando a nossa live através de qualquer outro grupo que não seja direto na nossa página do UK no ar, tá? Como brasileiros na Inglaterra, brasileiros em Londres e assim por diante, vai direto na nossa página do UK no ar e coloque o seu comentário lá, porque só assim nós conseguimos receber a sua pergunta e seus comentários aqui. Se você colocar os comentários através da live que está em grupos, a gente infelizmente não consegue te responder. Então já vai lá no UK no ar, dá um like na página e mande o seu comentário, a sua pergunta. O pessoal está perguntando aqui bastante, Juliana, vamos ver aqui, em relação aos documentos. Vamos repetir qual tipo de documento, porque tem a Glória, ela diz aqui, eu não sei se meu título está no consulado, posso votar sem ele? Qual o documento levar? Repetindo então para quem chegou agora na nossa live. Vamos lá, vocês esqueçam um pouco a coisa daquele título verdinho, tá? Aquilo acabou, não se coleta mais aquilo, não vai ter coleta de título aqui na embaixada no dia, nem precisa se preocupar em, eu tenho que correr lá no consulado buscar o meu título, nada disso. Da parte do título, vocês vão ou baixar o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral no seu celular, ou pesquisar no site do TSE, depois pode até entrar o linkzinho do site do TSE, quais são as informações eleitorais. O site do TSE permite, por nome, data de nascimento e nome de mãe, pegar suas informações, o seu nome, o número do seu título, sua zona e seção eleitoral. A zona de todo mundo é igual, é do exterior, mas a seção eleitoral aqui na embaixada é importante ter essa informação já antes de sair de casa,
Vai agilizar aqui para a gente e para vocês. Isso da parte do título, tá? E-título ou pesquisa na internet. Em última análise, está com dúvida, pode mandar e-mail para a gente lá no consulado, que a gente tem como olhar também. Agora, documentação brasileira. Passaporte é a principal, né? Todo mundo possivelmente tem o passaporte brasileiro em mãos, ou RG. Às vezes a pessoa manda e-mail, meu passaporte está renovando o visto. Sem problemas, traga o RG, traga a CNH, traga um documento de identificação brasileiro com foto. Atenção, hein? Brasileiro. A gente não vai poder aceitar no dia documentos estrangeiros. Tem muita gente que está acostumada a usar só a driving license ou mesmo passaporte italiano, britânico. Vamos aceitar somente documentos brasileiros. Outra pergunta frequente é, o meu documento está vencido. Não tem problema, desde que seja um documento que possa te identificar. Só não pode usar passaporte de criança, identidade que está vencida. Identidade não vence, eu sei, mas aquelas fotos muito antigas, 20 anos atrás, não vai dar para usar, tá? Então, traga um documento com foto recente brasileira. E, finalmente, sobre o documento. Se tiver alguma diferença entre os dados que estão no seu registro eleitoral e o seu documento atual, por exemplo, meu título está com o nome de solteira, mas eu casei depois. Basta trazer a certidão de casamento brasileira, tá? O seu presidente de sessão lá na hora, ele vai fazer a sua identificação, ver que seu título está com um nome e seu documento está com outro nome, mas que tem uma certidão que explica isso. E quaisquer dúvidas sobre isso, meu caso é diferente, vocês podem mandar e-mail para o setor eleitoral do consulado. A gente está respondendo rapidamente todos os e-mails. A gente sempre responde rapidamente, mas essa semana mais do que nunca, porque a gente sabe que tem muito eleitor com dúvida. Então, tem também, o pessoal pode colocar o e-mail do setor eleitoral. Manda e-mail que a gente responde até sexta-feira, o máximo de hora possível, a gente vai responder todos os e-mails. Agora, nós temos aqui a pergunta de um estrangeiro, o Gohan Manovlok. Ele diz, pode estrangeiro que ama o Brasil votar também? Não, agora, infelizmente, o estrangeiro não pode votar. A Justiça Eleitoral, ela limita o direito do voto aos brasileiros natos e naturalizados. Então, somente os brasileiros podem votar. Estrangeiro, tem algumas coisas que o estrangeiro pode ter no Brasil, como CPF ou o próprio registro, né, de imigração, se for morar no Brasil. Mas o estrangeiro não pode votar, realmente não tem essa previsão na lei. Pessoal, aqui eles estão levantando a dúvida de 26 mil brasileiros que estão em expectativa de vir votar aqui na Embaixada. Eles estão perguntando assim, quantos serão os mesários aqui, qual que é a equipe, e se a organização, e o que eles podem esperar da organização da Embaixada quanto o recebimento aqui, receber os eleitores. Como que a Embaixada está preparada para receber essa quantidade de pessoas? Pergunta legal também. Nós temos 33 sessões. Cada sessão tem 4 mesários. Então, a gente vai ter um presidente de mesa, primeiro e segundo mesário, um secretário em cada uma das sessões. São 132 pessoas trabalhando somente como mesários. Mais um pessoal de apoio. Por que a gente está colocando pessoal de apoio? Porque tem essas coisas, fluxo de fila, né, comunicação entre os andares, solução de quaisquer problemas. E temos também um pessoal de apoio que a gente está colocando bastante importante na entrada, para quem não prestou atenção na live do UK no ar hoje e não ficou sabendo de nada disso. Eu não vi minha sessão eleitoral correta, eu não baixei o e-título, eu não sei como é que é a minha situação eleitoral. A gente vai ter pessoas para auxiliar no dia. Mas é claro que quanto mais gente vier já com a informação correta, bonitinha, e-título baixado, tudo conferido, melhor vai ser tanto para o fluxo do atendimento das pessoas aqui na Embaixada, quanto para vocês, porque afinal de contas tudo que vocês querem é chegar, votar rapidamente, ir embora, passear no sol. Vai estar meio frio no dia, mas vai ver aqui, né? Então a gente está tentando organizar ao máximo esse fluxo, porque vai ter muita gente que vai ter dúvida, mas ao mesmo tempo vai ter muita gente que vai chegar com a informação certinha, vai direto votar. Então a estrutura dá em torno de mais ou menos 160 pessoas, né, aqui na Embaixada, ao longo de 3 andares. Esse espaço que a gente está, chama Sala Brasil, vai receber 10 sessões. As 17 sessões, a maior parte das sessões vai estar no primeiro andar da Embaixada, no segundo mais 6 sessões. Então a gente bolou todo um fluxo, né, um pouco com base na experiência também de 2014, e a gente espera que corra tudo bem. Falando da experiência de 2014, em 2014 foram nos 2 locais, tanto no consulado quanto na Embaixada. Lembrando então para o pessoal que está assistindo a gente aqui, é que esse ano de 2018 a votação só acontece aqui na Embaixada do Brasil, em Londres. Então não precisa ir no consulado, nada, tem que vir aqui para você validar o seu voto. Nós vamos passar mais um videozinho
de como que foi a evolução da votação dos brasileiros no exterior, agora em todos os países aí, como que isso acontece. Acompanhe aí e não deixe de mandar as suas perguntas, porque na volta desse vídeo a gente responde qual é a sua dúvida sobre a votação aqui no Reino Unido. Quase 2.000 urnas eletrônicas vão para 125 países em 7 continentes. Essa viagem é para que os eleitores brasileiros que moram no exterior possam votar para presidente e vice nas eleições de 2018. Em setembro, a Justiça Eleitoral começa a enviar todo o material para que a eleição aconteça dia 7 de outubro. Serão 790 locais de votação em 204 cidades espalhadas pelo mundo. Estou votando aqui para exercer a minha cidadania, como todo brasileiro deve fazer. A votação no exterior acontece nas sedes dos consulados ou embaixadas. Em algumas cidades, o consulado pode pedir emprestado ao governo um espaço para atender melhor os brasileiros. Muitas vezes tenta-se por empréstimo, né, junto às autoridades locais. Quando não é possível, aí sim a embaixada ou o consulado tem que alugar um imóvel. E para isso conta com um aporte da Justiça Eleitoral por meio da descentralização. Isso é importante, é fundamental, na verdade, para realizar as eleições no exterior, muitas vezes. A eleição termina às 5 da tarde no horário local. E a apuração é igual no Brasil. O resultado é transmitido para a Justiça Eleitoral por uma rede segura. Ainda que a eleição migre para votação manual, por questões técnicas ou por questões de logística da região em que o posto está instalado, eles vão digitalizar toda a documentação depois da escrutinação. É realizado um boletim manual de urna, exatamente como é previsto também no Brasil. Os dados são encaminhados para a zona eleitoral e daqui são transmitidos para o TRE-DF. Então é em tempo real. A gente não pode esquecer que a gente tem o dever de exercer esse direito, que é votar. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui diretamente da Embaixada do Brasil em Londres, o UK Noir Especial Eleições. Trazemos aqui as informações para você que mora aqui no Reino Unido, como votar, onde vai ser o local de votação, o horário de votação, você transferiu o seu título, não transferiu, como justificar se você não votou nessa eleição. Então nós estamos aqui com a Juliana Ciccarini, ela está tirando todas as dúvidas daqui para você. Então mande a sua pergunta. Se você estiver assistindo essa live através de algum grupo que não seja direto na nossa página do UK Noir, vai direto na página, mande as suas perguntas diretamente de lá, porque só assim nós vamos receber e poder esclarecer para vocês. Juliana, vamos colocar para o pessoal que está chegando agora qual é o local de votação, o horário que começa e termina. Fala aí pra gente um pouquinho e também o documento que tem que trazer. Beleza. Pessoal, a votação esse ano vai acontecer somente na embaixada, tá? Não tem nenhuma sessão no consulado. Todo mundo aqui na embaixada, no domingo, entre 8 da manhã e 5 da tarde, tá? Antes de sair de casa, confira a sua sessão eleitoral. Mesmo para quem está acostumado, já votou em 2014, 2010, o número da sessão mudou, tá? Confere no e-título, aquele aplicativo da Justiça Eleitoral que foi criado para isso, qual é o número da sua sessão eleitoral atualizada, ou confere também no site do TSE. Tem gente que escreve para a gente e fala assim, eu não tenho celular com internet, eu não uso o aplicativo. Ok, site do TSE vai também dar o título e local de votação. É possível pesquisar pelo nome, data de nascimento e nome da mãe, bem tranquilo. Se nada mais der certo, não achou os dados em lugar nenhum, manda e-mail para o consulado, a gente pode ajudar. Junto com essas informações eleitorais, ou do e-título ou do site, vocês vão trazer também o documento de identificação brasileiro com foto. Tudo isso que eu estou falando vale, obviamente, para quem transferiu o título, né? O prazo da transferência aí é até o dia 9 de maio. Então, se você transferiu, se seu local de votação é Londres, você vai vir votar. Se você não transferiu, infelizmente, não tem como vir votar, né? Pessoal que está aqui de turista, pessoal que não ficou sabendo antes do prazo, pessoal que realmente não deu certo. Às vezes tem gente que pediu a transferência e não deu certo, ou achou que pediu e não pediu. Tá? Se você fez essas pesquisas, ou no e-título, ou no TSE, e seu local de votação deu Brasil, não tem jeito. O caminho que a gente recomenda passou a eleição, lá para novembro, vocês vão procurar o nosso site, o site do consulado, e ver as instruções da transferência. Assim vocês garantem a sua próxima oportunidade de votar no exterior, que vai ser em 2022, né? E também aproveitam para ficar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, quando a pessoa transfere,
né, depois da eleição, ela inclui a regularização das eleições que ela pulou, né, que faltou. Quem quiser justificar de outra forma, de repente a pessoa quer justificar, mas ela não quer tirar o título do Brasil, vai ficar no Reino Unido só 1 ano, 2 anos, ou mesmo, não, eu quero manter meu título no Brasil, tem gente que gosta, né? A justificativa pode ser feita diretamente junto ao seu cartório eleitoral no Brasil. A gente colocou no nosso website todas as instruções relacionadas à justificativa, tanto para quem vai realmente manter o título no Brasil, quanto para quem quer transferir, e também para as pessoas que já transferiram antes, mas não vão poder votar no dia. Moram longe, moram na Escócia, não vai dar para vir para Londres no dia. As instruções da justificativa estão no nosso site e a boa notícia é que, nesse caso, dá para justificar online, sem sair de casa. Quem não justificar, quais são os problemas que ela pode ter com o consulado, a embaixada? Tem alguma restrição para quem deveria votar aqui em Londres ou até mesmo no Brasil e não justificou de nenhuma forma o seu voto? Pois é, vocês sabem que o voto é obrigatório, né? A Constituição determina que o voto é obrigatório e isso inclui o pessoal do exterior. É muito comum o morador do exterior achar que é dispensado automaticamente pelo fato de estar morando fora. Não funciona assim, tá? É importante estar em dia com a Justiça Eleitoral para a emissão dos documentos brasileiros. Na hora de fazer um passaporte, na hora de fazer CPF, na hora de fazer, às vezes, recebe uma herança no Brasil e aí eles pedem a quitação eleitoral por algum motivo. É importante ficar em dia. Eu falo muito com o pessoal lá no atendimento do consulado. Não deixe um problema acontecer para depois resolver. É muito mais fácil deixar em dia a Justiça Eleitoral e ter sempre a quitação eleitoral quando precisar para algum documento, do que uma hora descobrir que você não está em dia e aí você tem que correr atrás. Para quem mora longe, às vezes, né, tem que vir ao consulado fazer isso. Os serviços eleitorais, depois do prazo da justificativa, eles realmente precisam da pessoa ir ao consulado fazer. Então, é muito mais fácil estar sempre em dia com a Justiça Eleitoral. É importante, principalmente na hora de emitir documentos brasileiros. O do CPF é muito comum. O CPF, para você regularizar seu CPF, ele exige incondicionalmente a quitação eleitoral. A pessoa tem que estar em dia mesmo. Então, é bom sempre... Se você não pode votar, não tem problema. Justifique. O importante é ou votar ou justificar. Se deixar para lá, é que começa a dar problema. Para quem precisa justificar, tem que ir até o consulado aqui de Londres para justificar. Tem que fazer algum agendamento prévio ou pode ir direto no consulado? Quais são os horários? Como que funciona? Até maio, né, que era quando a gente estava fazendo os serviços eleitorais, antes desse fechamento do cadastro, a gente atendia sem agendamento os serviços eleitorais. O pessoal que está acostumado a usar o serviço do consulado sabe que alguns serviços são agendados, outros não. E o eleitoral não era agendado, ou seja, entre 9h30 e 11h30 da manhã, que é o horário de entrada das pessoas, eles iam lá e faziam alistamento eleitoral, que é o primeiro título, transferência do título, justificativa de eleições anteriores, revisão, que é aquele momento que você descobre que tem uma letra errada no seu título, sei lá, e você vai mudar alguma coisa no seu título. Enfim, todos os serviços eleitorais. Muito provavelmente vai continuar assim quando voltar. Vai voltar, para vocês guardarem a data, 5 de novembro. A partir do dia 5 de novembro já vão estar disponíveis os serviços eleitorais do consulado, para quem quer transferir. A gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que acabaram de completar 18, 19 anos e querem seu primeiro título. Tudo isso tem que ser feito no consulado. Só que não adianta chegar lá no consulado no dia 5 ou dia 6, não. A pessoa tem que preencher antes um formulário online, um formulário da Justiça Eleitoral, né? Essas coisas hoje em dia são todas eletrônicas. Então, a dica é, procure o nosso website, o setor eleitoral do nosso site, dá para colocar uma inserção também do nosso link. A gente vai colocar, em novembro, vai estar lá as instruções de todos esses serviços, alistamento, transferência, regularização. Pessoas com título cancelado, também é muito comum. Ai, meu título cancelou, e agora? Não tem muito problema, é fácil resolver, só que tem que ir ao consulado. Então, vocês vão ter que entrar no nosso site, ver as instruções do serviço, a partir do dia 5 de novembro. O agendamento provavelmente não vai ser necessário, mas é necessário ver qual é a documentação a ser levada, o que vocês precisam preencher online antes, enfim, sempre olhar o site do consulado antes e, de novo, qualquer dúvida, manda e-mail para o setor. Temos aqui a pergunta da Tainá Borges, ela diz, meu título foi retirado em Londres, preciso transferir ou registrar em algum lugar? Não, Tainá, se você fez isso, eu acabei de mencionar o alistamento. Você, pelo jeito, se alistou em Londres, né? Seu local de votação é Londres. Você só precisa conferir mesmo se ele está regular. Imagino que sim, mas confere ou no e-título, tá? Ou então naquele link do site do TSE que dá situação eleitoral. Você só precisa ter certeza que seu título não foi cancelado.
Agora, se, por exemplo, se você fez o título no ano passado, não tem como ele ter sido cancelado, não teve nem eleição de lá para cá. Então, aliás, aproveitando a pergunta da Taina, eu comentei mais cedo que biometria não se aplica no exterior, portanto, ninguém vai ter o título cancelado no exterior por falta de biometria. Porém, se a pessoa fez o título há muito tempo e não votou e nem justificou no exterior, pode sim ter título cancelado. Então, não é que nenhum título cancela no exterior, cancela sim, mas por falta de votação, não por biometria. Então, Taina, se você fez o seu título recente, muito provavelmente está tudo certo para você vir votar no domingo. Mas, para aquele pessoal que fez o título há muito tempo, mas que não tem votado, vai ser necessário dar uma checada, porque com frequência a gente descobre que esse título está cancelado e essa pessoa não pode votar. Perfeito. Para você que acabou de chegar aqui na nossa live, estamos diretamente da Embaixada do Brasil aqui em Londres, falando sobre eleições para votar quando você mora no exterior. Como funciona, horários, estamos esclarecendo tudo aqui para você. Então, se você tem qualquer dúvida, mande aqui para a gente a sua pergunta. A Juliana está aqui respondendo absolutamente tudo, tá? E se você estiver assistindo a nossa live através de qualquer outro grupo que não seja direto na nossa página, tem que ir na nossa página do UK no Ar, dar um like, deixar o seu comentário ou a sua pergunta aqui, que só dessa forma nós conseguimos receber aqui para vocês. Falamos de e-título. Vamos colocar um videozinho explicando um pouco mais como que funciona essa ideia nova e tecnologia, né, que veio para dar uma ajudada. Por favor, diretor. Dia 7 de outubro, mais de 500 mil de eleitores brasileiros que moram no exterior vão poder ir às urnas. Quem está fora do Brasil vai poder votar para presidente da República e vice. E eu acho que isso é bastante importante, né? Porque você mora fora do seu país, mas você continua sendo um cidadão brasileiro. Né? A gente continua tendo responsabilidade como cidadão. E uma dessas responsabilidades é votar, né? É decidir o futuro do seu país também, porque um voto sozinho não é nada, mas quando você combina todos os votos, né, você consegue mudar o destino de um país. Geralmente a votação acontece nas embaixadas e consulados, mas para atender melhor os eleitores, terá votação também em postos fora das sedes. Isso vai acontecer em Portugal, por exemplo. Alguns eleitores irão votar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Agora, se você não souber onde vai votar, não se preocupe. É só baixar o aplicativo e-título. Assim, terá todas as informações em mãos. Que o e-título é a ferramenta mais preciosa que o eleitor vai ter nas eleições de 2018 para se localizar, saber onde votar, qual o número correto para essa sessão. Se no dia da eleição aparecer algum imprevisto e o eleitor não conseguir ir às urnas, tem que justificar. Fique atento. A justificativa não é coletada nas repartições consulares e embaixadas. Então, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o eleitor que é do Brasil, ou mesmo que seja do exterior e não esteja no seu domicílio no dia da votação, não pode procurar os consulados e embaixadas para entregar um formuláriozinho físico, como acontecia antigamente. Ele tem que se encaminhar diretamente ao seu cartório de origem ou fazer pela internet, que no caso dos eleitores do DF e do exterior, por exemplo, utilizam o sistema Justifica. Dados do Itamaraty mostram que mais de 3 milhões de brasileiros moram no exterior. Então, tem muita gente que pode solicitar a transferência do título de eleitor e participar da democracia no Brasil. Para este ano não dá mais tempo, mas a partir de novembro, o eleitor pode acessar o Título NET e regularizar a situação para as eleições de 2022. Imediatamente, quando o TRE nos avisa a data de abertura, nós fazemos uma campanha de esclarecimento mundo afora para que os brasileiros já se preparem para retomar, aqueles que ou que completaram a idade, ou que não chegaram, ou que estão transferindo de um lugar para outro, do Brasil para o exterior, já que tudo isso exige uma etapa presencial. Então começamos imediatamente essa campanha, inclusive nos consulados itinerantes que nós fazemos mundo afora. Todos os prazos e informações sobre os locais de votação você encontra também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Acesse tse.jus.br e tire todas as dúvidas. O seu voto faz a diferença. Vem pra urna! Estamos de volta diretamente aqui da Embaixada do Brasil em Londres, esclarecendo tudo sobre a votação das eleições agora do Brasil de 2018, que já é domingo agora, né, Juliana? Tá quase. Juliana,
Ficarine está aqui com a gente, ela que é vice-cônsul e ela também que é supervisora eleitoral aqui do Reino Unido, está tirando todas as dúvidas aí para vocês. Se tiver dúvida, mande aqui diretamente na nossa página do UK no ar a sua pergunta, o seu comentário, e a gente vai ler aqui para você ao vivo. Acabamos de passar o vídeo do e-título. Como que funciona, quando surgiu essa ideia e o que se pode encontrar dentro desse aplicativo? A gente tinha bastante reclamação do pessoal que eu tenho que ir lá no consulado só para buscar o meu título, não dá para mandar o título pelo correio. Tudo isso é proibido pela legislação eleitoral, né, que falava que realmente era necessário ir coletar o título pessoalmente. Porém, para facilitar isso, e também porque vive tendo essas mudanças de número de sessão e tal, a Justiça Eleitoral criou no ano passado o e-título, é o título virtual. É muito mais fácil você ter as suas dados eleitorais em um aplicativo no seu próprio telefone do que ficar guardando um papel que passa um pouquinho, muda a instrução que está lá, né? Então, o e-título serve para isso. Uma coisa que a gente não comentou até agora, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, é que na tela principal do e-título, ele vai te dar a sua sessão de votação. A princípio, você vai ver um número ali e vai achar que a sua sessão é aquela, mas pode haver uma variação. Então, ali no e-título, embaixo, vocês vão ver o link Onde Votar. É aquilo ali que vocês vão olhar para domingo, tá? Então, entra no link Onde Votar, aí aparece assim, Onde Votará. Aquele número de sessão do Onde Votará é o número de sessão que vocês têm que guardar para domingo, tá? Porque, às vezes, por alto, só para vocês entenderem, isso tem a ver com essa mudança de número de sessões, tem a ver com a agregação de sessões, quer dizer, mais eleitores por uma sessão, mas isso também não importa no momento. O que importa é qual é o número da sessão onde eu vou votar aqui na Embaixada no domingo. Ele está no Onde Votar, dentro do e-título, à esquerda, embaixo, assim, tem esse link Onde Votar. E no site do TSE também é possível obter esse mesmo dado, que é a sessão eleitoral da pessoa. Aqui a gente vai ter 33 sessões, então é muito mais rápido se você chegar e falar, olha, já sei minha sessão, é a 1621. Só para dar um exemplo, vai dar 21 até 53, para quem quiser já ficar ligado. É importante que a pessoa saia de casa com este número na cabeça, do número da sessão. Lembrando de novo, quem tem o título 2017, 2016, 2015, pessoas que já votaram em 2014, mesmo 2010, 2006, o número da sessão mudou, tá? É por isso que a gente está lembrando a todo mundo que faça pesquisa no site, que baixe o e-título, que mande e-mail para o consulado, mas tenha certeza que você obteve a informação atualizada da sua sessão para evitar qualquer tipo de atraso ou problema aqui no domingo. Temos aqui uma pergunta bem interessante do Cleverson Giroldo. Ele diz, se eu não conseguir votar no primeiro turno, posso votar assim mesmo no segundo turno? Pode sim, Cleverson, tranquilamente. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Então, a pessoa que não votou no primeiro turno, ela vota tranquilamente no segundo. E tem gente que também vai votar no primeiro e vai acabar não votando no segundo pelas mais diversas razões. Vote tranquilamente, só se lembre que depois você vai ter que justificar a ausência do primeiro turno, né? A quitação eleitoral, ela só acontece quando a pessoa votou nos 2 turnos e nos anteriores também. Uma pergunta ligada um pouco à sua dúvida é, a pessoa veio aqui, votou primeiro e segundo turno, significa que ela está em dia? Não sei, pode ser que ela tenha alguma pendência anterior na Justiça Eleitoral. Então, pode sim, tranquilamente, não votar em um dos turnos e votar no outro, tá? E tem que sempre ver, se você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral e tira a sua quitação, é porque está tudo certo, está tudo em dia. Se o site ou o próprio e-título te fala alguma coisa do tipo, você tem que procurar o seu cartório, é porque você deve uma eleição e aí você tem que procurar o consulado para regularizar. Lembrando que no Brasil as eleições são para presidente, governadores, deputados estaduais, federais e... falei todos, senadores. Né? E senadores. Certo? Mas quem está aqui no exterior não vota para todos os outros, e sim mesmo só para presidente, é isso mesmo? É isso aí. A Justiça Eleitoral determinou que a votação no exterior é só para presidente e vice, né? Não há voto para senador, para deputado, para governador, e nem nos outros anos, né? Nos 2 anos daqui a 2020, para prefeito ou para deputado, para vereador. Então, quem transfere o título fica automaticamente dispensado dessas outras eleições. Por isso que a gente sempre fala que fica mais fácil. A pessoa só tem que votar de 4 em 4 anos ou justificar de 4 em 4 anos. Quem mantém o título no Brasil tem que justificar todas as eleições, inclusive as de prefeito. Mas aqui no dia 7 e no dia 28, a votação vai realmente ser só para presidente. Perfeito. Juliana,
Estamos aqui esclarecendo tudo para você sobre as votações aqui no Reino Unido. Vamos fazer um bate-bola rapidinho para deixar todo mundo bem esclarecido de tudo que tem que fazer e estar preparado agora para esse domingo vir votar. Beleza. Data 7 de outubro, domingo, entre 8 e 17 horas. Local. Aqui na Embaixada em Londres, que fica perto de Trafalgar Square. Não é no consulado, não vão para o consulado, nada vai acontecer no consulado, só uma placa dizendo, venha para a Embaixada. Qual que é o endereço da Embaixada? A Embaixada fica em Cockspur Street, número 1416. As estações mais próximas aqui são Charing Cross, que tem a Bakerloo e a Northern Line, e a Piccadilly, que tem também a Bakerloo e a própria Piccadilly Line. Então, escolha uma dessas estações, ou venham de ônibus, conforme for, e venham para a Embaixada. Se espera 26 mil brasileiros para votar aqui na Embaixada esse ano. A pessoa pode trazer algum companheiro, crianças? Como que funciona essa mecânica aqui? Pessoal, são muitos eleitores no exterior e o espaço da Embaixada é reduzido, né? A gente está tentando acomodar a maior forma de fluxo mais tranquilo, mas evitem o que não foi essencial, né? Mala, coisas que vocês forem trazer que são volumosas, pessoas que não vão votar, que estão só passeando, evitem, porque é interessante para todo mundo, mas principalmente para os eleitores, que o fluxo aconteça e que a gente não tenha retenções, um monte de gente aglomerada em nenhum espaço. Então, a melhor forma de evitar isso é, venha mesmo quem for votar somente, ou quem for essencial de acompanhar, poucas coisas, e também trazer as informações corretas da eleição, porque outra coisa que gera muita fila e muita dúvida é você não olhar antes, né? Mas agora eu preciso de ajuda. A gente vai ter ajuda aqui, a gente vai ter orientação, mas o ideal é que a pessoa já venha com as informações completas e a documentação também completa para evitar qualquer tipo de atraso. Qual é a documentação completa? Vamos lá. Do ponto de vista do documento de vocês vão trazer documento brasileiro de identificação com foto. É o passaporte brasileiro, é o RG, é a CNH, é um documento, de repente, uma OAB, né, uma carteira de trabalho. Esses documentos, não há problema que eles estejam vencidos, desde que ainda dê para identificar vocês. Se trouxer um RG que foi feito 20, 30 anos atrás, o presidente de mesa não vai aceitar. Mas um passaporte, por exemplo, que venceu há um ano, sem problemas, pode trazer como documento de identificação. Isso é o documento para identificar a pessoa. Com relação ao título, hoje em dia o título verdinho, se basicamente esquece que ele existe. A nossa solicitação, a nossa recomendação é que vocês usem o e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral criado para isso, ou que pesquisem no site do TSE o título e local de votação de vocês. O importante é chegar aqui na Embaixada no dia com a informação da sessão que vocês vão votar, que é obtida através desses meios, aplicativo ou site, e o documento brasileiro de identificação com foto. Lembrando, brasileiro, não adianta trazer documento estrangeiro, não. Perfeito. Em relação a manifestações, como que vai ser adotado o sistema se alguém quiser se manifestar de alguma forma em pró ou contra um candidato, e qual é o vestuário, alguma coisa que pode ou não utilizar dentro da Embaixada? A gente comentou mais cedo que a legislação permite a manifestação individual e silenciosa. Você pode colocar o seu adesivo, você pode colocar o seu bottom, você pode colocar a sua bandeira, mas você não pode gritar, você não pode falar coisas sobre o seu candidato, o seu partido, a sua hashtag, tá? Então, é manifestação individual e silenciosa, sem aglomerar, sem juntar, não dá para fazer manifestação no dia, não dá para fazer protesto, tudo isso é proibido pela Justiça Eleitoral. Qualquer problema nessa área, a gente vai ter que registrar e mandar para a Justiça Eleitoral depois no Brasil, mas a gente não quer nada disso, a gente quer tranquilidade, a gente quer paz, a gente quer que as pessoas tenham a oportunidade de manifestar a sua vontade na urna, que no dia 7 e no dia 28, o local de manifestar é na urna. Nos outros dias, vocês manifestam como acharem que devem. Mas no dia 7 é lá na urna, apertando os dígitos do candidato de vocês. A questão de segurança aqui na Embaixada, como vai ser organizada? O consulado, juntamente com a Embaixada, contratou segurança para os dias da eleição. Tá? Então, em caso de qualquer problema, de qualquer dificuldade, a gente vai ter segurança pronta para poder atender se for necessário. Mas, mais uma vez, esperamos não ser necessário. Né? Até 100 metros do local onde está sendo realizada a eleição, a Justiça Eleitoral proíbe qualquer coisa nesse sentido. Então, evitem não façam, realmente não pode. Mas, de novo, a manifestação individual e silenciosa ela é permitida.
Não tem problema de você vir com um bottom do seu candidato ou do movimento que você acredita que é o mais devido. Você não pode fazer isso em grupo, né? E nem pode se manifestar em termos de gritar ou cantar. Isso teve ou vai ter hora e vez para fazer. No dia é só silenciosa mesmo. Perfeito. E para quem perdeu o primeiro turno, pode votar no segundo turno? Sem problemas. Quem não votou no primeiro turno vai ver a questão da justificativa, lembrando mais uma vez que são 60 dias para justificar a cada turno. Então, se você não pôde votar no dia 7, veja depois como justificar o dia 7, mas pode vir tranquilamente no dia 28. Isso, claro, para quem transferiu o título e está com o título regular, porque isso também é importante. Às vezes a pessoa transferiu o título antigamente, mas não vota há muitos anos e vai querer vir votar dessa vez. É preciso verificar se o título está válido, ou seja, se ele não foi cancelado. Perfeito. Quem perdeu as duas eleições, o primeiro turno e o segundo turno, tem que justificar? Quais são os prazos para justificar? São sempre 60 dias após cada eleição. Quem perdeu o primeiro turno tem até o dia 6 de dezembro e quem perdeu o segundo turno até o dia 26 de dezembro. Como fazer a justificativa? Vocês vão dar uma olhada no nosso site, a parte de justificativa eleitoral, porque a gente vai instruir os mais diversos casos. Tem gente que vai querer manter o título no Brasil, vai justificar diretamente junto ao cartório eleitoral no Brasil. Acontece muito para turistas ou pessoas que estão aqui morando, de repente fazendo um mestrado, um ano, não vão fixar residência aqui no Reino Unido. Tem gente que vai querer transferir o título, né? Não sabia que tinha que transferir até o dia 9, quer transferir para a próxima vez, quer ficar mais dispensado dos votos, né, para prefeito ou governador. Então, essa pessoa vai procurar o consulado. Esse prazo da transferência e os outros serviços eleitorais começa no dia 5 de novembro, mas sempre olhando o nosso website antes para as instruções. E tem o pessoal que já transferiu, que não pôde vir votar no dia, a gente dá sempre o exemplo de quem mora na Escócia, quem mora longe, também deve procurar as instruções do consulado, mas esse é fácil, vai justificar online. O cartório eleitoral do exterior tem um sistema que chama Sistema Justifica, ele é online, a pessoa sem sair de casa, ela se justifica por não ter votado e fica novamente em dia até a próxima eleição em 2022. Perfeito. Só uma última resposta aqui, o Rossi Fermo, às vezes ele chegou um pouquinho atrasado aqui no nossa live, ele está perguntando, posso levar o meu passaporte britânico? Não. Para votar é preciso que você comprove a sua condição de brasileiro, se identifique como cidadão brasileiro. Então, você vai vir votar com um documento de identificação brasileiro com foto. Pode ser o RG, pode ser a CNH, pode ser até a carteira de reservista militar. É um documento de identificação brasileiro com foto. Os mais comuns são o passaporte brasileiro e o RG, mas se tiver um desses outros, a gente também está preparado para aceitar. Perfeito. Quem tiver qualquer outra dúvida, como que eles podem entrar em contato e tirar as suas dúvidas com a embaixada ou com o consulado? Tem um website? Tem um e-mail, tem um telefone, qual é a melhor forma de entrar em contato? A gente colocou as informações básicas da eleição e da justificativa no nosso site, o site do consulado. Também via site do consulado, você pode, nas partes de contatos, tem os e-mails de cada setor. E o setor que está cuidando das eleições é o setor eleitoral. Então, vocês mandem e-mail para o setor eleitoral. Nós temos recebido uma média de 50, 60 e-mails por dia nesses últimos dias, mas estamos respondendo todos rapidamente, tá? Atendimento telefônico consulado não tem, mas em compensação os e-mails são respondidos às vezes em minutos. Então, mande suas dúvidas por e-mail. É muito melhor mandar a dúvida por e-mail hoje, amanhã, depois, do que ficar aqui na porta da embaixada ou descobrir de repente que vocês fizeram viagem perdida, vieram à embaixada e não conseguiram votar. Então, tirem as dúvidas, o que não deu para esclarecer hoje, ou dúvidas mais específicas, porque né, a gente sabe que tem muitos casos que são mais complexos, mandem lá no e-mail que a gente responde. Perfeito. Então esse foi o nosso bate-papo aqui sobre as eleições 2018 para quem mora aqui no Reino Unido, como votar, tudo você teve aqui esclarecido. Mas tendo qualquer dúvida, tá aí na nossa tela o e-mail do consulado, onde você pode mandar, eles respondem rapidinho para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não esqueça de dar um like na nossa página do UK no Ar. Acompanhe todos os nossos programas, porque de agora até o final das eleições nós estaremos acompanhando aqui, trazendo informações de tudo que acontece aqui no Reino Unido, no Brasil e em outras partes do mundo também. Você acompanha na nossa página do UK no Ar. Além disso, as nossas lives, entramos ao vivo também de várias situações para deixar você sempre muito bem informado. Então dá um like UK no Ar e ative as notificações. Juliana Cicarini, muito obrigado pela sua participação aqui no UK no Ar.
bem esclarecedor, hein? Eu acho que, olha, até só eu tive aqui pelo menos umas 7 dúvidas aqui esclarecidas hoje. Não, foi ótimo, boa noite, pessoal, e mais uma vez estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Bom voto no domingo. Pessoal, é isso aí, a gente se despede aqui com um grande abraço a todos vocês e nos vemos aqui no UK no Ar a qualquer momento com uma live aí falando sobre eleições e os nossos programas também que você pode acompanhar aí amanhã o Mind the Gap Talk Show ao vivo com Jonathan Stark e na quinta-feira o Thais a Ver com Olga Maria. Então acompanhe o UK no Ar, fique ligadinho aí. Grande abraço para vocês, tenham uma boa noite, um bom resto de dia para todos.